Confiança na oração. O milagro transformador de Deus em seu caminho está prestes a ser revelado. No terceiro ano de Jeoaquim, o cenário em Israel era sombrio e angustiante. O povo se afastara dos caminhos do Senhor, adorando ídolos e cometendo abominações aos olhos de Yahvé. Era nesse contexto de apostasia e desobediência que Deus chamou Elias, o profeta, para trazer uma mensagem poderosa ao rei Acabe. Não haverá orvalho nem chuva durante esses anos, exceto pela minha palavra. Com o coração apertado, Elias sabia que sua mensagem de juízo traria um peso imenso sobre o povo e seria um alvo de ira para o rei. De fato, sua vida estava em risco. Após anunciar a seca, Deus ordenou que Elias se escondesse no ribeiro de Querite. E assim, o profeta se retirou para aquele lugar isolado, onde os corvos foram designados por Deus para trazê-lo pão e carne todas as manhãs e noites. Enquanto observava o ribeiro em sua correnteza tranquila, Elias experimentou a provisão divina. A água que escorria suavemente revelou a fidelidade de Deus em tempos de prova. Entretanto, à medida que os dias se transformaram em semanas, o céu se tornava cada vez mais seco, assim como o ribeiro, à mercê do tempo. A aridez começava a envolvê-lo, e a confiança de Elias começou a vacilar, trazendo à tona questionamentos sobre o que viria a seguir. E Deus, que é fiel em suas promessas, não abandonou Elias em sua dificuldade. Nova ordem divinal foi emitida. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e lá ficarás. Elias, portanto, partiu, mesmo sabendo que os habitantes dessa cidade eram pagãos. Ao entrar, encontrou uma viúva que, em meio à sua dor, confessou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar uma última refeição para ela e seu filho. Ali, o profeta enfrentou outro desafio, pedindo à mulher que lhe fizesse um bolo pequeno primeiro. Esse pedido não se tratava apenas de necessidade, mas de um chamado à fé. Desesperançada, a viúva ponderou sobre o que tinha e a escassez que a cercava. Mas, lembrando-se da palavra do Senhor através de Elias, decidiu obedecer. Em sua rendição, o milagre prosseguiu. O jarro de farinha e a botija de azeite não se esgotaram, revelando que Deus provê abundantemente para aqueles que confiam nele. Assim, os dias passaram, e a viúva, junto a seu filho, conheceu a bondade e a fidelidade de Deus. Contudo, a história de Elias não terminava com essa bênção. Quando o filho da viúva adoeceu e finalmente morreu, um novo teste à fé surgiu. Elias, em um clamor desesperado, invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, Deus de Elias, clamo por esse menino. Na escuridão daquela sala, onde a angústia parecia dominar, a intercessão de Elias ressoou como um eco divino, clamando por um decreto de vida. O que acontece agora? Poderá o Deus de Elias trazer esperança e vida em meio ao desespero? A história está prestes a revelar-se na manifestação do poder de Deus. O milagre de banhar-se em fé será um testemunho poderoso não apenas para a viúva, mas para todos em Israel. Não perca a continuação desse relato impactante. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações, através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A expectativa cresce, e a fé é colocada à prova. O cenário, antes envolto em sombreamento e lamento, agora se enche de uma esperança renovada, convidando os leitores a contemplar a ação sobrenatural de Deus e a certeza de que Ele, em sua fidelidade, está sempre preparado para surpreender. O clamor de Elias ecoa, e a resposta divina se aproxima.
Que mistério divino será revelado na próxima parte? Elias se ajoelhou, seu coração palpitava enquanto contemplava o corpo sem vida do menino sobre o leito. O silêncio do ambiente o envolvia, e a dor da viúva emanava como um grito retumbante em meio à angústia. Ó Senhor, Deus de Elias, clamo por esse menino. Suas palavras ecoaram pelas paredes da casa, e o ar parecia espesso, como se a própria atmosfera aguardasse a resposta divina. Depois de um momento que se arrastou como os dias sem chuva, Elias se levantou, determinado. Ele se aproximou do rapaz e, de maneira fervorosa, estendeu-se sobre ele, usando seu corpo como um símbolo de intercessão. Ó Senhor, meu Deus, deixa a alma deste menino voltar a ele, suplicou em voz alta, o peso da vida e da morte repousando sobre seus ombros. E enquanto ele orava, sua fé se tornava um clamor ardente, uma proclamação de esperança em meio à mais sombria das circunstâncias. De repente, a presença de Yahweh parecia tomar conta do quarto. O que estava perdido poderia estar a caminho da restauração. Uma eletricidade divina atravessou o espaço, e o corpo do menino começou a tremer suavemente, como se uma vida nova estivesse prestes a ser restaurada. Elias, em sua entrega, seguiu clamando: Ó Senhor, Deus de Israel, que tua glória se manifeste neste lugar, que o teu poder transcenda esta morte. E então, como se o próprio céu tivesse aberto os seus portões, o menino respirou. Um suspiro profundo que trouxe vida, onde antes havia desespero. Os olhos da viúva se arregalaram, sua dor transformada em incredulidade, ao testemunhar a ação de Deus. Elias se levantou, seu espírito exultante com um milagre diante dele. Veja, sua vida voltou a você, exclamou ao entregar o menino à sua mãe, que, envolta em lágrimas, segurou seu filho em um abraço apertado. Agora eu sei que tu és um homem de Deus. A viúva declarou, a admiração e o temor em suas palavras, reafirmando a soberania de Yahweh. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Enquanto a cena de alegria se desenrolava, os rumores a respeito do que acabara de ocorrer se espalharam como fogo entre os habitantes de Sarepta. O impacto daquele dia reverberou longe, desafiando a descrença e a idolatria que haviam tomado conta de Israel, levando muitos a refletirem sobre a grandeza de Deus através do milagre. Mas no fundo do coração de Elias, uma inquietude crescia. Ele sabia que a seca persistia em Israel, um juízo divino que não podia ser esquecido. O clamor do povo ainda ecoava, triste e sombria, chamando por arrependimento. O que seria necessário para que o povo voltasse ao Senhor? Elias se lembrava das palavras do Senhor, que prometeu não deixar seu povo sem testemunho de sua verdade. Enquanto a viúva e seu filho se alegravam, o coração de Elias buscava uma nova direção, uma nova ação de Deus para que a glória do Senhor fosse manifestada entre os filhos de Israel, os quais necessitavam desesperadamente de redenção. Precisava haver um confronto, uma revelação do poder do Senhor para restaurar seu povo. A preparação de Elias não se limitava a Sarepta, mas a um chamado mais profundo que estava prestes a ecoar nas montanhas e vales de Israel. A determinação ardia dentro dele, e a voz de Deus ressoou em seus pensamentos. Elias, ainda há muito o que fazer. O Deus de milagres não descansaria enquanto houvesse uma só alma se perdendo na escuridão. O que viria a seguir em sua jornada profética? Qual seria o próximo passo no plano soberano para trazer Israel de volta ao caminho da verdade? O mistério da jornada de Elias intensificava-se, e a verdade divina aguardava para ser revelada a todos que estivessem dispostos a ouvir. Que desdobramentos divinos estavam prestes a acontecer no coração de um profeta e no destino de um povo? Elias caminhou com passos firmes sobre a terra de Sarepta, a luz do sol começando a declinar, tingindo o céu com um dourado intenso. Sua mente fervilhava com questões, e sua alma, repleta de ansiedade pelo destino do povo de Israel, clamava por uma direção.
Ele sabia que um milagre havia ocorrido diante de seus olhos, mas ainda assim, uma sombra de preocupação pairava sobre seu coração. Ó Senhor, quantas vezes os teus filhos se afastaram de ti? Elias falou em voz baixa para si mesmo, enquanto observava a vida que renascia na viúva e seu filho. Os murmúrios de admiração ao redor aumentavam, e ele percebia que a incredulidade de Israel agora necessitava de um desdobramento ainda maior. Na manhã seguinte, enquanto o dia se anunciava silencioso e claro, um sopro de coragem inundou o espírito do profeta. Yahweh, o Deus de seus pais, estava com ele, e isso bastava. Ele se lembrou da ordem do Senhor. Apresente-se diante de Acabe, porque irei enviar chuva sobre a terra. Reis 18:1. A seca, o julgamento de Deus sobre a infidelidade de Israel, estava prestes a ser desafiada. Mas antes, um confronto era inevitável. Elias se preparou para a viagem de volta a Israel. O caminho até a terra do rei Acabe era repleto de perigos e incertezas, mas ele não buscava conforto ou segurança, e sim a manifestação do poder do Senhor. Enquanto andava, a voz que antes lhe atribuía temor, agora reverberava em seu interior forte e firme. Elias, vai e mostra a minha glória, pois as portas do céu estão prestes a se abrir. Chegando à cidade, a atmosfera estava carregada de tensão. Acabe, cativado pela deusa Baal, havia se tornado um governante que colocava sua confiança em ídolos, vendo em sua adoração a resposta para a seca que devastava a terra. A idolatria e a incredulidade se espalhavam como pragas, criando um abismo entre o povo e o Deus verdadeiro. A luta entre a luz e a escuridão se intensificava. Quando Elias finalmente se apresentou a Acabe, as emoções estavam à flor da pele. O rei, surpreso ao ver o profeta que havia proclamado a seca, olhou para ele com desdém. Você, o perturbador de Israel, disse Acabe, a raiva em seu tom. A resposta de Elias foi direta e firme. Não sou eu o perturbador de Israel, mas você e a casa de seu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. O povo ao redor começou a se reunir, testemunhando a tensão entre o profeta e o rei. Cada palavra de Elias pareceu perfurar a apatia do povo, incitando-o a considerar seu estado espiritual e a necessidade de arrependimento. Reúna os filhos de Israel no Monte Carmelo, e leve também os profetas de Baal. Nos encontraremos lá para um confronto. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. As palavras de Elias ressoavam como um eco, um chamado a retornar ao verdadeiro caminho. O desafio foi aceito, e a expectativa começou a crescer. Elias sabia que precisava não apenas demonstrar o poder de Yahweh, mas também confrontar a falsa adoração que havia aprisionado o coração de Israel. A batalha estava prestes a se inflamar, e o destino espiritual do povo estava nas mãos do Deus vivo. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia as colinas, Elias não poderia deixar de sentir o peso da responsabilidade que estava prestes a cair sobre seus ombros. O milagre transformador de Deus estava em seu caminho. Mas o que aconteceria na manhã seguinte? O céu não apenas liberaria água, mas a verdade de Deus seria revelada de maneira gloriosa. E assim, enquanto aquelas noites passavam, o orgulho e a idolatria se aproximavam de um clímax. A soberania de Deus estava prestes a se manifestar, e na mente de Elias, uma pergunta pairava. O povo vai finalmente reconhecer o Senhor como seu Deus? Essa indagação ecoava pelas montanhas, aguardando a resposta do Todo-Poderoso. No amanhecer do dia marcado para o confronto, um nevoeiro encobria o Monte Carmelo, dando um aspecto sobrenatural àquelas colinas sagradas. Elias, ao se levantar, sentiu a presença de Deus ao seu redor, como uma brisa suave, reavivando sua coragem. O peso da enorme expectativa pesava sobre ele, mas sua alma estava firmada na certeza de que o Senhor não o abandonaria. Hoje, Deus, será um dia de triunfo.
Ele murmurou, enquanto subia a encosta, cada passo ressoando com a determinação de um profeta em comunhão. Que a tua glória se revele e que a verdade triunfe sobre a mentira. Ao chegar ao topo do monte, Elias avistou os milhares de israelitas reunidos, suas faces expressando um misto de curiosidade e ceticismo. Eles estavam acompanhados pelos 450 profetas de Baal, homens que, como Acabe, haviam se afastado do Deus verdadeiro. Vestidos de longas túnicas e carregando a bandeira de sua idolatria, eles se preparavam com ímpeto para invocar seu falso Deus. Elias, com seu olhar imponente, fez-se adiante e clamou ao povo: Até quando hesitareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. Ao ouvir essas palavras, um murmúrio percorreu a multidão. Ele estava desafiando não apenas os profetas, mas a própria essência da fé que eles carregavam. Os profetas de Baal, confiantes em sua adoração frívola, logo começaram seus rituais. Choveram sobre os altares dançando freneticamente, clamando e se cortando com facas, acreditando que o sangue poderia trazer resposta do céu. Mas as horas passaram e seus gritos se perderam no vazio silencioso, enquanto o sol se erguia sobre eles, indiferente. Elias observava, com um coração pesado, a cena de desespero e engano. Então, em meio ao frenesim, ele levantou a voz: Onde está o seu Deus? Talvez esteja dormindo ou viajando. Clamai com mais força. Suas palavras eram como flechas de verdade divina, provocando uma reflexão dolorosa nas almas presentes. Por fim, quando a hora da oferta da tarde se aproximou, Elias pediu ao povo que se aproximasse. Com cuidado, ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, erguendo 12 pedras, segundo as tribos de Israel, e preparou um sacrifício sobre elas. Quando tudo estava pronto, ele pediu que trouxessem água e a derramassem sobre a oferta e sobre o altar. Um ato de fé que desafiava a lógica, visto que a terra padecia de seca. Seria possível que a água do céu se manifestasse agora, pensou o profeta, mas sua confiança não era abalada. Ele sabia que estava nas mãos do Todo-Poderoso. A água escorreu, formando um ribeiro ao redor do altar e preenchendo a trincheira. Elias então se virou aos céus e, com uma voz altiva e cheia de fervor, clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faça-se hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Nesse momento, as criaturas celestiais pareciam prender a respiração, aguardando a resposta divina. Após essas palavras, o céu se iluminou com uma intensidade que fez o coração do povo estremecer. Antes que pudesse haver expectativa, um fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também as pedras e a água que havia sido derramada. Os israelitas, diante deste espetáculo, caíram sobre seus rostos, reconhecendo: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. A glória do Senhor se manifestou com um poder avassalador. E Elias sabia que o coração do povo finalmente começava a retornar ao seu Criador. Mas enquanto a alegria e o arrependimento tomavam conta dos israelitas, uma nuvem escura surgiu à distância, prenunciando a esperança da desejada chuva. Elias olhou para o céu com um renovado fervor, a pergunta reaparecendo em sua mente, agora em um tom de expectativa: quando todas as coisas se revelarem, qual será a reação do rei Acabe? A jornada de Elias estava apenas começando. O plano de Deus se desdobrava em cada vitória, e um novo mistério começava a se formar no horizonte. O povo, ainda atônito com a manifestação divina, começou a levantar-se lentamente do chão, como se as palavras de Elias tivessem trazido à vida um novo entendimento. Um murmúrio de adoração e temor reverente percorreu a multidão. Entretanto, o coração de Elias estava em constante vigilância. A nuvem ameaçadora no horizonte não era apenas um sinal de chuva, representava o início de uma nova fase na sequência do plano soberano de Deus. Enquanto o som da adoração ecoava no ar, Elias se afastou,
buscando um lugar calmo para elevar sua voz em oração. Ele se inclinou sobre a terra áspera, seu espírito ardendo com um fervor renovado. Ó Senhor, Deus de Israel, que teu povo compreenda a grandeza de tua misericórdia e a magnitude de teu poder. Que esta chuva não seja apenas um alívio para a terra, mas um simbolismo do retorno de Israel a ti. A nuvem aumentava, e o ventre do céu começava a girar, como se fosse uma bola prestes a se romper. Elias olhou para o monte, repleto de grande expectativa, percebendo que a batalha espiritual não terminara ali. Sua mente lembrou-se das palavras do Senhor a respeito de Acabe, e a gravidade da situação pesava em seus ombros. O rei não se renderá facilmente, pensou. Na mesma hora em que Elias se levantava para enfrentar novos desafios, ele viu um mensageiro se aproximar de Acabe. A figura do rei em sua carruagem observava à distância, perplexo. A rainha Jezabel, com sua influente presença, havia incutido um temor que se espalhou pelo reino, e a dúvida havia tomado seu coração. Como pode alguém se opor a Baal na presença de tamanha evidência? Ele balançava a cabeça, incapaz de compreender o que havia de ser feito. Elias, vendo a cena, sentiu uma onda de compaixão por aqueles que estavam perdidos nos ídolos que não podiam salvar. Com seu espírito aflito, ele subiu ainda mais montanha acima, buscando uma visão mais clara. Tomou um momento para contemplar a extensa vista da terra. Ao longe, as chamas do fogo que consumira o sacrifício ainda crepitavam. Aquela vitória não era apenas por ele, mas pela verdadeira redenção do povo. Mas, Senhor, qual será o destino de Acabe? Elias orou em seu íntimo. Será que ele verá a tua verdade? E se não, então quem se levantará contra ele? Sua inquietação se transformou em intercessão, reconhecendo que a mudança no coração do rei era uma parte crucial dos planos de Deus. O céu começava a se despedir da luz do dia, mas o que antes eram nuvens de tormenta, agora se tornavam uma promessa de vida. O céu escurecido começou a se abrir, liberando as primeiras gotículas de chuva, e cada gota parecia sussurrar a fidelidade do Senhor. Elias finalmente levantou a cabeça quando percebeu que a chuva, que trazia esperança à terra seca, também era um símbolo do renascimento espiritual que estava por vir. Assim como Noé e sua aliança, assim será o teu retorno entre o teu povo, proclamou Elias em meio à chuva que agora caía em torrente, como um sinal de que o Senhor ouvira suas súplicas. Os israelitas, sobre a terra encharcada, começaram a dançar, celebrando a restauração e revigorando sua fé. Contudo, enquanto se alegrava, um pensamento premente invadiu a mente de Elias. Como enfrentar Acabe e Jezabel, que são cerceados pelas sombras da desobediência? Que palavras de poder eu terei para convencê-los? O desafio estava apenas começando, e na mente do profeta emergia uma revelação. O verdadeiro fruto da transformação estava por vir à luz. O que então aconteceria quando a verdade se encontrasse com a rebelião e a apostasia? Elias sabia que uma nova fase estava prestes a se desenrolar, e nas promessas divinas havia uma certeza profunda. Com a chuva como testemunha, o caminho para a ousadia e a verdade tornou-se mais claro. O plano soberano de Deus se manifestaria em maneiras que ainda estavam por vir. E assim, enquanto a chuva batia e enchia a terra, a voz de Elias ressoava: o que o Senhor tem preparado ainda está por vir. Enquanto a chuva caía, lavando o pecado e a idolatria que haviam dominado a terra, Elias desceu do monte, impulsionado por uma determinação renovada. O som alegre da multidão ainda reverberava em seus ouvidos, mas sua mente estava focada em um só assunto: o rei Acabe e a rainha Jezabel, que continuavam habitando nas trevas da rebelia. As provocações e os sussurros malignos que tinham alimentado o estado decadente de Israel permaneciam, e Elias sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Com os olhos fixos no horizonte cheio de nuvens,
Elias percebeu que a transformação que desejava não dependia apenas da chuva, mas da desobediência que ainda pulsava no coração de Acabe. O profeta caminhou firme, sua mente cercada por imagens do altar queimado e a glória de Deus manifestada. Ó Senhor, guarda-me, pois a tua obra deve continuar. Que tua força seja a minha, pois a verdadeira mudança requer mais do que sinais. Quando chegou ao palácio, a atmosfera estava tensa. Acabe estava em sua sala, rodeado por conselheiros que falavam com temor. Esses sinais naturais, dizia um deles, podem ser a favor de Baal ou o resultado de alguma bruxaria. Precisamos nos preparar para o pior, porque Elias não cessará seus ataques. Os olhos do rei estavam cerrados, inquietos com as possibilidades que se desenrolavam diante dele. Elias entrou na sala do trono, sua presença imponente ofuscava os sussurros de hesitação. Rei Acabe, começou com voz forte, o Senhor dos Exércitos me enviou até ti. A chuva que caiu não é apenas um alívio, mas um chamado ao arrependimento. A idolatria não trará a verdadeira paz que o teu coração busca. O Senhor deseja a restauração de Israel. Acabe o olhou, surpreso e indignado. Quem se atreve a me desafiar? A quem você serve realmente? As chamas que consumiram seu sacrifício não têm poder sobre minha casa. Eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, respondeu Elias com fervor. Um Deus que não se calará mais, que levantará sua voz sobre toda a maldade que se apoderou desta terra. E mesmo que você não queira ouvir, saiba que juízos virão se não houver arrependimento. As palavras de Elias, cheias de autoridade, ecoavam como um brado de guerra em meio à opressão que reinava. Os conselheiros de Acabe trocaram olhares inquietos. A palavra de Elias flamejava como uma espada de dois gumes. A rainha Jezabel, que observava a cena à sombra, fez-se ouvir. Esse profeta é um enganador, disse, com olhos gélidos e um sorriso sarcástico. A força de Baal é inegável, e esta chuva, digna de um truque de mágica, não mudará a história. O que você deseja, Elias? Que os israelitas o sigam? O povo precisa de segurança, não de um chamado ao desespero. Segurança longe de Deus é a verdadeira desgraça. Ao que Elias contra-atacou, firme em sua fé. Porque o que se manifesta neste palácio não é vida, mas morte. E eu prometo que, assim como a chuva veio para limpar a terra, o Senhor trará juízos a esta casa, se os corações não se voltarem para ele. A tensão entre os presentes era palpável. Um silêncio sepulcral se seguiu às palavras de Elias. Ele sabia que o caminho que se descortinava estava repleto de riscos e consequências. Entretanto, a intuição divinal que pulsava em seu coração não poderia ser ignorada. Ele sentia a unção crescente. A vitória sobre Acabe e Jezabel estava se aproximando gradualmente, e em seu espírito, notou que o Senhor preparava um milagre transformador. Elias, o rei começou ainda tentando recuperar a compostura. Você fala de poder, mas tenho em minhas mãos a capacidade de destruir você. O que me garante que sua mensagem tem valor? Sem hesitar, Elias respondeu. Deus requer arrependimento para cumprir suas promessas. Acabe, o que se encontra na balança entre o céu e a terra é mais do que um simples sacrifício. É a firme certeza de que as palavras de Deus não são vazias. Os olhos do Senhor sempre vigiam, e o tempo da revelação está próximo. Com isso, Elias se retirou, pois estava certo de que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o curso da história de Israel. O plano soberano de Deus começava a se evidenciar através de um ato de fé, e as chamas da transformação ardiam no horizonte. Quando tudo parecer perdido, a salvação estará cada vez mais próxima. Ele murmurou a si mesmo, preparando-se para o desfecho que ainda estava por ser revelado. E assim, Elias caminhou em direção ao seu destino, certo de que a manifestação do poder do Senhor estava prestes a irromper. Elias saiu do palácio com o peso da responsabilidade acumulando-se em seus ombros,
A conversa com Acabe e Jezabel reverberou em sua mente como um eco sombrio, um símbolo da resistência do povo contra o verdadeiro Deus. À medida que as nuvens escuras cobriam o céu e a luz da tarde se tornava fraca, o profeta se retirou para orar, buscando sabedoria e força. Ele encontrou um lugar elevado, onde podia ver a vastidão da terra, que agora começava a florescer após a chuva. Mais uma vez ele se lembrou das palavras do Senhor, quando o Senhor lhe dissera para não temer a oposição do rei, mas confiar plenamente em sua promessa de julgamento e redenção. Com fervor, Elias se entregou à oração, seus lábios murmurando palavras de súplica e intercessão por Israel. Ó Senhor dos exércitos! Ele clamou. A ti recorro com um coração quebrantado. O povo de Israel se desviou de teus caminhos. O rei e a rainha, que deveriam ser guias, conduzem a nação à ruína. Levanta uma voz que ecoe na alma do povo. Que seja feito um milagre, que eles enxerguem a verdade e voltem-se para ti. Enquanto Elias orava, o vento começou a soprar, trazendo com ele uma sensação de expectativa. No céu, nuvens escuras se formavam, e relâmpagos brilhavam à distância, como se o próprio Deus estivesse respondendo ao clamor de seu profeta. Foi então que Elias percebeu que não estava sozinho. Um peso de responsabilidade não era só seu, mas carregado também pelo coração de Deus. Assim diz o Senhor, ecoou em sua mente. A revelação que se aproximava trazia consigo um poder transformador, um sinal para o povo que assistia de longe. O Senhor havia determinado que a vitória não viria apenas em forma de milagres, mas também em meio à dura realidade da desobediência. De volta ao palácio, Acabe e Jezabel estavam em recesso, quando um mensageiro surgiu, ofegante e preocupado. Rei e rainha, um espírito inquietante circula pela cidade. O povo começa a murmurar palavras de arrependimento, e aquilo que Elias prometeu começa a ser sentido nos corações. Os olhos de Jezabel se estreitaram. Ele deve ser silenciado de qualquer maneira. Esta não é a hora de hesitar. O povo precisa acreditar que estamos no controle. Antes que qualquer mudança aconteça, precisamos agir. Acabe, embora receoso da crescente influência de Elias, mordeu o lábio, perdido em suas próprias dúvidas. Ele sabia que a tempestade da ira de Deus poderia estar próxima. Mas, cego pela sua própria cobiça e pelas artimanhas de Jezabel, ele hesitou, permitindo que os ecos da confusão continuassem a se espalhar. Enquanto isso, Elias, em seu local de oração, sentiu um forte impulso. O Senhor estava preparando um confronto. Ele se levantou decidido. É hora de outro sinal, Senhor. Um último aviso à casa de Acabe, e após ao povo do Senhor. Que a luz da verdade brilhe na escuridão, para que os corações se voltem novamente a ti. Com o espírito ardente, o profeta voltou ao centro da cidade. Não seria mais um simples aviso, seria um confronto decisivo. Com um olhar firme e resoluto, Elias se preparou para clamar ao povo. Ele sabia que um grande milagre estava prestes a acontecer, um sinal que revelaria o poder do verdadeiro Deus, desafiando a credulidade do povo e colocando à prova a força de Baal. Enquanto se posicionava, uma profunda sensação de temor e reverência permeava o ambiente. A multidão começava a se reunir, atraída pela autoridade com que estava prestes a falar. Elias encarou os rostos de cada um deles, a esperança e a expectativa visíveis em seus olhos. Ele sentiu os fiéis do Senhor, ansiosos por ver o que Deus faria em meio à dúvida e à rebelião. Ouçam-me, Israel! Gritou, sua voz ecoando com o peso da divindade. É chegada a hora de escolher. O Senhor Deus é verdadeiro ou Baal é o verdadeiro Deus. Preparem-se, pois o Senhor manifestará seu poder nesta cidade. Enquanto essas palavras saíam de seus lábios, a terra começava a tremer, e um manto de silêncio caiu sobre a multidão. O céu, que já estava carregado de nuvens, iluminou-se com um brilho intenso,
prenunciando que o plano soberano de Deus não tardaria a se revelar. A expectativa encheu o ar como um fogo prestes a ser aceso, e a luta entre luz e trevas finalmente entraria em seu clímax. O milagre transformador estava à porta, e a história de Israel estava prestes a ser reescrita, quando cada coração se voltasse para o Senhor. Elias, com fervor ardente em seu espírito, sentiu o calor da presença de Deus envolver o lugar. A multidão, concentrada, espremia-se ao redor dele, os rostos ansiosos como se esperassem um milagre em que suas vidas dependessem. A atmosfera vibrava com a expectativa palpável, enquanto a tempestade no céu encarnava a própria capacidade de Deus de restaurar a aliança com Israel. "Preparem-se para um confronto", exclamou Elias. "Os profetas de Baal e a verdade do Senhor não podem coexistir. Hoje, o Deus que responde com fogo será reconhecido como o único Deus verdadeiro." Os olhos da multidão se arregalaram, e um murmúrio de espanto percorreu as fileiras. Era uma convocação não só à ação, mas à decisão. O desafio lançado reverberava em seus corações, despertando a memória das obras poderosas de Deus no passado. As histórias de Moisés, os sinais no Egito e os feitos grandiosos durante a travessia do Mar Vermelho balançavam suas mentes. Os profetas de Baal, confiantes em sua força, agitaram-se entre si, preparando-se para o embate. Com um gesto decidido, Elias os convocou. "Reúnam-se, vocês que servem ao Deus falso. Hoje veremos de quem é o verdadeiro poder." Os 400 profetas de Baal emergiram, suas vestes emaranhadas e os rostos expressando desdém. Eles riram e zombaram, prontos para desafiar o profeta da verdade. Enquanto eles se preparavam sacrificar um touro sobre o altar, Elias observou, profundamente consciente do que estava em jogo. O destino de toda uma nação pendia na balança. Enquanto os profetas de Baal clamavam e dançavam em volta do altar, Elias, com uma calma deliberada, começou a orar. "Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra a estes o teu grande poder. Que todo Israel saiba que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que tudo o que faço é conforme tua palavra." Sua súplica foi profunda, como uma corrente de fé fluindo do seu coração. O dia seguiu, e à medida que o sol começava a se pôr, os gritos dos profetas de Baal tornaram-se mais frenéticos. Eles cortavam seus corpos buscando o favor de Baal, mas mesmo com suas feridas abertas, não havia resposta. O céu continuava imperturbável, assim como o Espírito de Deus que pairava sobre a cena. Elias aproveitou a oportunidade. "Vocês, como pode ser que Baal não responda? Onde está seu Deus? Pode ser que esteja enfermo ou em viagem." Com suas palavras, a obra enganosa dos profetas de Baal tornava-se cada vez mais clara aos olhos do povo. Finalmente, quando a luz do dia começou a se apagar, Elias tomou o controle do altar. Ele reergueu as pedras que representavam as 12 tribos de Israel e preparou o sacrifício. E, em um gesto de fé ainda mais impressionante, mandou trazer água, com uma ordem que parecia insensata em meio à seca, e encharcou a oferta e o altar até que a água escorresse. "Agora, Senhor, mostra teu poder, que o fogo venha e consuma não apenas o sacrifício, mas também as pedras e a água, mostrando a todos que só tu és Deus." Clamor que subiu como um rogo ardente. Enquanto Elias se retirava a uma distância, o céu respondeu com um silêncio profundo, e uma expectativa eletrizante agora dominava o cenário. E ali, dentro do choque entre o verdadeiro Deus e a impotência de Baal, algo inesperado começava a acontecer. Uma faísca tornava-se um fogo, e não era apenas uma chama, mas a manifestação da glória divina. Assim um estrondo ecoou. Na vastidão do céu, um relâmpago rasgou a escuridão. Um fogo desceu, consumindo tudo em sua frente. A multidão caiu de joelhos, reconhecendo o Senhor que operava diante deles. E enquanto o estrondo da tempestade se aproximava, as palavras de Elias ecoaram em seus corações. "O Senhor é Deus."
Mas mesmo no meio desta grande demonstração de poder, uma sombra ainda pairava sobre a cidade. Jezabel, aflita pelo que estava a acontecer, olhava fixamente através de sua janela. Um plano maligno começava a se formar em sua mente, enquanto o Senhor preparava uma nova etapa em seu plano soberano para Israel. A luta entre uma rainha corrupta e um Deus fiel estava longe de terminar, e o destino de toda a nação se aproximava do seu clímax. Assim, o silêncio antes da tempestade aguardava o desenrolar da história, onde cada coração seria colocado à prova, e a verdade divina se revelaria em toda a sua glória. Elias ainda permanecia de joelhos, o coração inflamado pela visão do fogo que consumiu o sacrifício. A multidão, atônita, se levantava, e a reverberação do poder de Deus preenchia o ar. Ao ver os profetas de Baal caindo prostrados de medo, o profeta sabia que o momento exigia ação. Levem-nos agora estes profetas de Baal. Não deixem um só escapar. As palavras de Elias cortaram a atmosfera de desespero. Que sejam levados ao ribeiro de Quizon, onde serão julgados por suas mentiras. Os servos do rei imediatamente obedeceram, apanhando os homens que haviam enganado o povo de Israel durante tanto tempo. O sol se pôs, e a noite trouxe uma calma inquietante. Elias se retirou para orar, afastando-se do tumulto. Nesse silêncio ele buscou a direção do Senhor, sua mente cheia de clamor e adoração. Ó Deus, de quem minha vida depende, mostra-me a próxima etapa do teu plano. O que está reservado para esta nação? O que farei agora, que o teu poder se revelou? Enquanto Elias orava fervorosamente, o eco da tempestade que vinha se intensificava. Na altitude, uma nuvem espessa se formava, e a terra começava a vibrar. Com os olhos fechados, Elias sentiu o vento forte soprar, podendo discernir que algo glorioso estava prestes a acontecer. Em vez de buscar refúgio, os espíritos ansiosos dos israelitas enchiam o vale. Teremos chuva após anos de seca? A voz de um homem quebrou o murmúrio. Elias abriu os olhos. Agora viemos com um Deus que deve ser adorado. Foi ele quem trouxe o fogo, e ele também trará a chuva. A esperada dúvida foi rapidamente transformada em uma certeza esperançosa. Ara, árvore, porque o Senhor mandou, sejam também gratos que seu sistema não falhou. O profeta escreveu em sua mente as promessas de chuva enquanto virava os olhos para os céus. Ide e olhem para o mar, pois há uma mudança que se aproxima. Os que estavam ao redor rapidamente se despediram da cena de desolação anterior e correram à beira-mar, os rostos vibrando com fé renovada. Um homem, observando, virou-se, dando um grito para o povo. Não há nuvenzinha no horizonte, somente o nosso Deus traz o que não vemos. Elias, observando a expedição em direção ao mar, voltou a erguer as mãos ao céu. Senhor, cumpre agora tua promessa a este povo. Ele insistiu, a sua paixão imersa em uma devoção profunda. Acompanhando a batalha espiritual, sua resistência se tornou um clamor divino. Após a terceira vez que o enviado retornou, ainda com as mãos vazias e em meio a murmúrios crescentes de desânimo, finalmente gritou: Eis um pequeno rabo de nuvem, como a palma da mão. Elias imediatamente se prostrou, rendido perante Deus. Levanta-te, Ehab, come, pois há chuva a caminho. Ele proclamou, sua voz transcendendo a voz do medo e da dúvida, enquanto as primeiras gotas começaram a cair, ecoando numa sinfonia de esperança. A força do Senhor desceu como um torrente, quebrando a secura do sol do dia. A terra respondeu com ênfase, e os corações se voltaram, não apenas para ver o milagre, mas para reconhecer a presença de Deus em sua plenitude. Mas nos palácios sombrios, de maneira contraditória, o plano de Jezabel começava a se moldar. A rainha viu suas esperanças desmoronarem, não apenas pela derrota de seus profetas,
mas pela certeza de que o Deus de Elias não seria simplesmente ignorado. Se o fogo não acalou, as águas de sua bênção não podem ser toleradas, pensou ela, um fio de vingança serpenteando em seu coração. Assim, o Senhor estabeleceu um novo caminho, e como uma sombra cobrindo a terra, a fúria de Jezabel se desencadeou, não apenas contra Elias, mas como um aviso à nação. Enquanto o céu começava a se iluminar com o propósito divino, um novo teste aguardava. Mal está prestes a vir, sussurrava o ar. O desafio a Elias estava longe de seu fim. A verdadeira cobrança estava prestes a se manifestar, conforme destilos de sua fé chegavam à prova. Deus, no entanto, em sua soberania, já havia preparado o próximo capítulo em seu plano. Um encontro de transformação ainda mais profundo. As correntes do passado se entrelaçariam com a promessa de reconstrução, revelando um Deus que não apenas responde, mas também determina o nosso amanhã. Elias observou a chuva que caía como um bálsamo sobre a terra sedenta, um testemunho da resposta de Yahweh às suas súplicas. No entanto, mesmo entre a alegria do povo e a restauração da colheita, uma sombra ainda pairava sobre ele. A força sombria de Jezabel não estava completamente derrotada, e o eco de seus planos malignos podia ser sentido nos recantos mais sombrios do reino. Ao voltar ao palácio, Elias sentiu uma urgência crescente. A vitória sobre os profetas de Baal havia sido monumental, mas a batalha espiritual estava longe de ser encerrada. No fundo do seu coração, Elias sabia que Deus havia reservado mais para o seu ministério e para a nação de Israel. O Senhor tem planos que vão além do que podemos ver, murmurou enquanto subia a escadaria do palácio. Ele estava determinado a confrontar a rainha, ciente que este seria um momento de grande risco e pura dependência de Deus. Com cada passo, sentia a respiração e a coragem crescendo. Uma sensação de que o céu estava prestes a se abrir novamente, não apenas para enviar chuvas, mas também para derramar juízo sobre a infidelidade do povo e do rei. No interior do palácio, Acabe se encontrava em uma profunda discussão com Jezabel. As palavras de Elias ainda ressoando em suas mentes. A rainha estava furiosa. Esse profeta não pode ficar impune. Teremos que silenciá-lo permanentemente. Ela gritou, olhando fixamente para Acabe. O rei, dividido entre sua lealdade a Jezabel e o medo do Deus de Elias, hesitou. Ele foi poderoso neste dia, e o povo está com ele. A sua palavra tem um peso que não podemos ignorar, mas... Acabe tentou, mas não conseguiu conectar seus pensamentos. A tirania de Jezabel transformou-se em um veneno que permeava seu coração. A porta se abriu, e Elias entrou, imbuído da autoridade divina. Acabe, Jezabel, vim não apenas trazer boas novas, mas o aviso do Senhor. A sombra de sua idolatria ainda cobre essa terra. O povo foi restaurado, mas a sua liderança continua a levar Israel à destruição. Suas palavras saíram com força, como um trovão, ecoando em toda a sala. Jezabel olhou para o profeta, sua feição embaraçada e furiosa. Você ousa me desafiar, Elias? O que você pensa que pode fazer contra o poder de Baal? Você e seu Deus já mostraram o que podem, mas isso não é suficiente para me temer. Elias ficou firme. Você confia no ídolo que não pode falar, mas o Senhor dos Exércitos não apenas falou, mas também atuou. Ele respondeu com fogo, e agora lhe diz, o juízo virá sobre sua casa, porque você desviou o povo de seguir o verdadeiro Deus. Nesse momento, a expressão de Acabe mudou. Ele percebeu que a verdade de Elias estava imbuída de um poder que não podia ser ignorado. Jezabel, deveríamos ouvir o que ele diz. O povo está dividido e sua cautela se tornará nosso fardo. Acabe tentava argumentar. A rainha não cedeu. Chega, Acabe. O que Elias busca não é justiça, mas a destruição do que construímos. A Babilônia não vai prevalecer sobre nós. Seu olhar desafiador recaiu sobre o profeta. Que o seu Deus venha e nos proteja.
Vamos ver quem se manterá firme. Elias, percebendo a necessidade de um novo sinal, perguntou: Que tal um novo desafio, Jezabel? Se realmente Baal possui poder, que venham os profetas, e que ele responda com fogo, assim como aconteceu anteriormente. Se o Senhor, meu Deus, fizer o mesmo, você não terá outra escolha senão se render a ele. A rainha riu com desdém. Aceito seu desafio, profeta, mas saiba que a mão de nosso Deus verdadeiro será mais forte, e você não conseguirá mudar o inevitável. Com suas palavras, o clima de tensão se intensificou no recinto. Houve-se a partir daí um alvoroço entre os súditos, que não podiam ficar alheios ao desenrolar do conflito. Os servos começaram a espalhar a notícia, e logo uma multidão se formou, atraída pelo clamor de Elias e as provocações de Jezabel. Aquela cena era composta por pessoas reunidas, ansiosas por um evento que mudaria o curso da história. Assim, à luz de uma nova manhã, está marcado o confronto no Monte Carmelo, um campo onde a fé de uma nação se tornaria um testemunho eterno. O desafio estava lançado, e a resposta divina estava por vir. Seria um dia de revelação, onde toda a nação tomaria ciência do poder soberano de Deus. O plano do Senhor, revelado através da coragem de seu profeta, se desdobrava em um mistério profundo que estava prestes a ser totalmente manifestado. Como o céu escurecia, um eco sagrado pairava sobre a atmosfera, lembrando a todos que o Deus de Elias não havia terminado a obra que começara. A verdadeira transformação espiritualmente estava por vir, uma redenção que retornaria ao povo do Senhor. Que todos os corações se preparem, pois o Deus que responde com fogo estava prestes a revelar-se novamente diante de uma nação sedenta de verdade.